E a grande questão é, o quanto de superávit prescrever? Será que são 1.000, 2.000, 3.000 calorias? E aqui na tela está a margem que a literatura sugere, um superávit de 500 a 1.000 calorias. Ou seja, se você estimou o gasto energético do seu paciente em 2.000 calorias, a sua prescrição poderia ser de 2.500 a 3.000 quilocalorias. É isso que a literatura sugere. Mas o que a gente precisa saber, que é fundamental, para definir qual seria o melhor valor desse superávit calórico? Primeiramente, como que é esse paciente? Algumas perguntas extremamente importantes. Como que é a prática de atividade física dele? Qual exercício ele pratica hoje e com qual intensidade? Tudo bem? Então, será que ele pratica musculação há quanto tempo? Porque vocês concordam que um praticante de musculação que está treinando há 1 ano e vai 3 vezes na academia por semana é diferente daquele praticante de musculação que treina há 7 anos e vai na academia 6 vezes por semana, certo? Então, investigar essa questão da atividade física é muito importante. Investigar se esse paciente ele tem uma facilidade ou uma dificuldade em ganhar peso, tudo bem? Como é o consumo usual desse paciente, e esse é um ponto extremamente importante, que se o nutricionista souber utilizar, ele pode alcançar resultados ainda melhores do que através das fórmulas que estimam o gasto energético total. Se o paciente ele sabe exatamente o que ele consome, se ele pesa as comidas, por exemplo, e tem tudo isso anotado, consegue te passar isso com uma precisão significativa, é utilizar esse consumo usual para prescrever o superávit calórico pode ser muito mais interessante do que prescrever o superávit calórico a partir da estimativa que você fez lá no seu cálculo do gasto energético. Obviamente, é uma parcela pequena dos nossos pacientes que vai ter essa precisão, que pesa os alimentos tudo certinho, mas se você encontrar esse paciente no seu consultório, para ele especificamente é mais interessante você utilizar o consumo usual para prescrever o superávit calórico do que estimar o gasto energético dele através de uma fórmula. Tudo bem? Enfatizando, essa é uma pequena parcela dos nossos pacientes, a grande maioria deles não tem essa noção de quanto come, não tem um padrão alimentar muito bem definido. Terceiro ponto, a maioria dos pacientes eles vão ser bem responsivos a um superávit calórico de 500 calorias. Então, retomando aquele exemplo, é para o paciente que tem um gasto energético total de 2.000 calorias e quer ganhar massa muscular, prescrever uma dieta de 2.500 calorias é interessante, normalmente provém bons resultados. Ele vai conseguir desenvolver bem a massa muscular, obviamente, se ele tiver uma boa rotina de treino, isso é importante a gente conversar com o nosso paciente, mas, no geral, com um superávit de 500 calorias, os pacientes tendem a ter um bom resultado de ganho de massa muscular livre de gordura, tudo bem? Mas se você está atendendo um paciente que ele tem uma facilidade no ganho de peso, por exemplo, um paciente que você já acompanha há bastante tempo, que chegou no seu consultório, por exemplo, querendo emagrecer, você já trabalhou com ele a perda de peso e agora você quer trabalhar o ganho de massa muscular. Para esse paciente que você já conhece, que você sabe que tem uma facilidade no ganho de peso, você pode utilizar, inclusive, um superávit calórico inferior a 500 calorias. E dessa forma, ir monitorando esse paciente. É muito melhor do que você já prescrever de cara um grande superávit calórico e esse paciente voltar a desenvolver tecido adiposo. No caso, desenvolver mais tecido adiposo do que massa muscular. Então, é uma margem que a literatura sugere, mas que a individualidade do paciente conta muito mais. Da mesma forma, se você está atendendo um paciente que relata dificuldade para ganhar peso, você pode utilizar essa margem superior, utilizar um superávit de 1.000 calorias.